Boa noite, pessoal. Primeiramente, vou conversar com vocês aí um pouco do que foi as nossas aulas, né? Começamos no início de fevereiro e no dia 13 de março foi nossa última aula, se não me engano. Então, eu vou conversar rapidamente com vocês sobre cada aula, né? Vou também conversar com vocês a respeito dos exercícios. Vamos resolver alguns exercícios que serão importantíssimos para a nossa P1. E a primeira aula nossa, nós falamos sobre a crise ambiental. Mostrei para vocês o triângulo, mostrando a relação entre recursos naturais, população e poluição. Não foi isso? Mostrei para vocês que com o aumento populacional em meados de 1950 devido à Revolução Industrial, ocorreu uma maior utilização de recursos naturais, consequentemente uma maior poluição. E o que seriam esses recursos naturais? Eles são divididos em não renováveis e renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que se esgotam, e os renováveis são aqueles que não se esgotam. Alguns exemplos de recursos naturais não renováveis, nós temos os minerais energéticos, os combustíveis fósseis e o urânio. Já o renovável, a água, o ar, a biomassa, o vento. Então é muito importante vocês saberem separar essas duas situações. Falei muito para vocês desse triângulo, mas o que seria poluição? Poluição é uma atividade que degrada o meio ambiente, que afeta a sua característica física ou química, que pode causar um dano à saúde humana. Vamos dar algum exemplo de poluição. Algum elemento extremamente tóxico, né? Como, por exemplo, o chumbo e o mercúrio. Mas aonde encontramos o chumbo e o mercúrio? Como, por exemplo, num descarte irregular em aterro sanitário. Porque o aterro sanitário ele não está preparado para receber qualquer classe. Então, às vezes nós fazemos o descarte de pilhas, de outras substâncias que contenham, como por exemplo o mercúrio e o chumbo. Um exemplo clássico é o que ocorre em muitas prefeituras, que não possuem o aterro sanitário regularizado e realizam esse descarte nos famosos lixões. E com isso ocorre essa poluição por chumbo e mercúrio. E essa poluição, a definição, ela pode ser tanto natural quanto antrópica. Natural, não houve interferência de ninguém, e antrópica é quando o homem ele causa de forma direta ou indireta. Vamos dar alguns exemplos aí. Natural, o incêndio florestal. O raio atinge a floresta e ocorre a queima, certo? Essa queima, ela libera gases, certo? Que contribuem para o efeito estufa, como por exemplo o gases à base de carbono, E temos também a erupção vulcânica, que é um exemplo clássico. Já o antrópico, nós temos poluentes na produção industrial, que esse é o principal. Com a revolução industrial, nós temos também o aumento na agricultura, consequentemente, o aumento do agrotóxico, uma maior população, uma maior produção. Essa produção passa-se, a partir de agora, a ser de uma forma rápida para atender a demanda. Então, com o aumento do agrotóxico, consequentemente, o que ocorre? Contaminação do solo, posteriormente, a chegada desses agrotóxicos no lençol freático. Conversei com vocês também sobre a Revolução Industrial, que ela aflorou, um aumento populacional, aumento de recursos naturais, consequentemente, aumento na utilização dos recursos naturais, melhor dizendo, consequentemente, uma maior população. Alguns exemplos do que a Revolução Industrial nos trouxe. A depleção de recursos
que é depressão? A diminuição da disponibilidade desses recursos, proliferação de doenças, impactos ambientais negativos, como, por exemplo, a diminuição de espécies, seja fauna, seja flora, e a contribuição para o aquecimento global, né? Foi o exemplo que eu dei lá em cima para vocês. Atividades humanas acarretam o quê? Na liberação de alguns gases. Esses gases contribuem para o efeito estufa. Temos também o gás de refrigeração, que contribuem para o aumento do buraco na camada de ozônio. E, por último, eu passei para vocês um vídeo de Revolução Industrial. Para quem tiver o interesse, eu vou postar esse vídeo no Fascicle Interativa.